Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém, amados? Amém. Vou pedir para os irmãos deixar a Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. A luta é grande, né? A luta é grande. Se o irmão Maicon puder abaixar um pouco essa porta, eu agradeço o irmão. Deus abençoe. Amém? Todos encontraram, né, amados? Vamos ficar de pé, irmãos? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém, amados? Amém. Conduz Deus, Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Perdoe nossas fraquezas nesse momento, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem colocado dons em Tua igreja, Pai. Mas pela dificuldade das pessoas, ó Pai, às vezes o serviço é sobrecarregado, ó Deus. Mas o Senhor entende todas as coisas, Pai. Pedimos pelos irmãos presentes aqui. Pedimos para aqueles que estão ouvindo do outro lado, através das redes sociais. Pai Santo, que o Senhor possa acrescentar, ó Deus, a palavra a essas pessoas. Peço também pelos irmãos do Rio Grande do Sul que estão conectados conosco nesse momento. Os irmãos da cidade de Itapuí. Irmãos da cidade de Itatiba, Senhor. Creio que a palavra é do Senhor, ó Pai. O homem é apenas um vaso, o qual o Senhor usa. Peço perdão de minhas fraquezas, Senhor. Abençoe a cada um nesse momento, ó Deus. Te pedimos o nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, hoje e sempre. Amém. Podem sentar-nos. Graças. Nós precisamos nos acostumar. Os únicos que estão em ordem, os únicos que estão em ordem, são somente os filhos de Deus. Amém. Nós temos o dia para congregar, o momento de congregar. Denominações não têm. Então a gente fica triste por eles, e feliz por Deus ter nos escolhido. E Deus não nos escolheu hoje, não nos escolheu antes, foi desde antes que o mundo existisse. Amém? Amém? Então nós só estamos aqui dando cumprimento àquilo de qual já estava estabelecido na mente de Deus. As pessoas ficam preocupadas se vai chover. Será que Deus vai mandar chuva? Deus não faz mais isso. Deus não faz mais isso. Será que Deus não vai permitir que o sol saia? Deus não faz mais isso. Porque quando Deus criou todas as coisas, Deus deu uma ordem para a terra e a terra cumpriu essa ordem. A terra cumpriu essa ordem ela está cumprindo até hoje. Chove na hora que tem que chover. Deus já deu a ordem à terra. Deus já deu a ordem ao sol. Deus já deu a ordem aos astros. Todos eles estão em ordem, cumprindo as ordens de Deus. Amém. É o homem que não cumpre. É nós que não cumprimos às vezes. Mas aquilo que Deus estabeleceu, a terra continua produzindo. Que produz a terra ervas verdes, sementes, e a terra continua produzindo até hoje. Ou você pensa que Deus vai ficar pensando assim, aonde eu vou plantar uma árvore agora? Não, Ele já deu a ordem. Então nós precisamos entender isso, que tudo que Deus precisava fazer, Ele já fez. Agora, o irmão Brana diz que tudo está em ordem. O único que não está em ordem é o homem. É somente o Espírito Santo que possa colocar o homem, nós, em ordem. Amém. Amém, irmãos? Amém. Jesus não pecou, foi o único que não falhou, porque era o Espírito Santo em plenitude nele. Amém, amados? Amém. Eu vou conversar com os irmãos um pouquinho sobre o arrebatamento.
Porque as pessoas se preocupam muito com isso, sobre o arrebatamento. Quando isso vai acontecer? Nós já estamos nesse processo. O arrebatamento não começou hoje, não começou ontem. O arrebatamento que vai ter agora não é o primeiro arrebatamento que existiu. Existiram outros arrebatamentos. Graças a Deus. Que falta faz o líder de cântico, né? Quer dizer, todos vocês fazem falta. Todos fazem falta. Mas nós dizemos esse momento, como agora. A hora que você está meditando, tentando separar alguma coisa, o líder de cântico está aqui. Né? Então, amados, vocês analisam um pouco a palavra de Deus. Sempre quando vocês parar para ler uma mensagem, né, às vezes a gente pega uma mensagem, a gente quer pegar essa mensagem e a gente tem pressa para ler. Ficamos apressados para ler uma mensagem. Então toma muito cuidado quando você pega uma mensagem para ler, porque às vezes o que Deus tem para mostrar para você está num parágrafo. Você pega uma Bíblia para ler, às vezes a solução está num versículo. Então, quando você for ler, ora a Deus antes. Amém. Peça pelo Espírito de Deus clarear essas coisas para vocês. Porque os irmãos, não sei se os irmãos se lembram, o culto em Itapuí, eu falei um pouco com os irmãos sobre João na ilha de Patmos. Quando João foi levado para o dia do Senhor, e a palavra diz para João: João, o que vês, escreve num livro, envia a 7 igrejas que estão na Ásia. Esse símbolo que vocês têm aqui, as 7 igrejas. João disse: mas para que isso, Senhor? Por que eu tenho que escrever essas coisas e enviar para 7 igrejas? Deus disse: João, a palavra de João, cada uma daquelas igrejas existe um povo seleto, existe um povo separado, existe um povo selecionado em cada uma daquelas eras, João. E o que vês, escreve e envia cada uma daquelas eras. Porque ali, João, existirá pessoas que elas irão ver da mesma forma que você está vendo. Da mesma forma que João viu para escrever, ele tinha que enviar nas eras da igreja, porque os filhos de Deus, eles iam ter o mesmo entendimento que João. Deus disse: envia para eles, João, porque eles vão ter o mesmo entendimento que você teve. Eles vão ver da mesma forma que vocês estão vendo. Porque João disse: eu, João, que também sou vosso irmão. Amém. Estive, não estava mais, estive na ilha chamada Patmos. Então primeiro ele disse que era nosso irmão. Então se Deus foi misericordioso com o teu irmão, Ele não vai deixar de passar a mesma misericórdia para você, transmitir a mesma misericórdia para você. Por quê? Porque você faz parte da família. Você faz parte da família. Essa carta, essa visão de João, ele teve que passar para 7 eras da igreja, escrever e enviar para 7 eras, porque o arrebatamento depende disso. Observa que João viu tudo. João viu todas as coisas. João ia escrever até o que ele viu dos trovões. E a palavra diz: João, os trovões não. Isso é para o dia, João, que o 7º anjo estiver na terra. Isso não é para agora. Então João viu tudo aquilo. João ia escrever o significado. Deus falou assim: não, o significado não. O significado, da mesma forma que João sabia o significado, ele ia escrever. Depois que essas cartas chegassem diante de você, você ia ter a mesma visão que João teve, o mesmo entendimento que João teve. Porque a palavra diz: escreve essa mesma carta, essa mesma visão e envia nas eras. Porque lá dentro tem um povo que vai entender o que você está escrevendo. Então, se João escreveu sobre os trovões, mas ele não falou nada, você vai entender. Porque você é irmão de João. A palavra diz para enviar para as igrejas, porque tinha um povo separado que iria entender isso.
Você faz parte desses que entenderiam essas coisas. Amém. Se isso não for o suficiente para a gente dar um glória a Deus, eu não sei o que seria. Glória a Deus. Amém. Amém. Então a palavra diz que o mesmo Senhor desceria do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Vocês observam que são 3 coisas que acontecem aqui. Na mensagem do arrebatamento, no parágrafo 28 dessa mensagem, 128, o irmão Brana disse: o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí ele diz no parágrafo 150, na página 152, na página 32, no parágrafo 152, ele diz: um alarido é uma mensagem preparando um povo. O segundo é uma voz, a voz da ressurreição. Está entendendo, irmão? Observe o que o profeta está dizendo aqui para nós. Ele diz: o alarido é uma mensagem. Agora vocês vejam bem, é uma mensagem. Agora vocês vejam, vocês têm que parar e analisar o povo da mensagem que virou. Cada igreja tem uma mensagem diferente. E o Senhor desce do céu com uma mensagem. Agora, existe um grupo seleto, um grupo separado. Ah, ele está dizendo que é o grupo dele. Não, eu estou dizendo que tem um grupo separado, que vai entender isso. Existe um grupo separado que vai saber que é uma mensagem. Agora, o eleito de Deus, ele vai saber aonde está essa mensagem. Satanás ele tem feito um labirinto no mundo chamado mensagem, que dizem crer em William Branham, mas eles não creem, porque a palavra prova que eles não creem. Então é uma mensagem, e essa mensagem que vai preparar o povo. Quando nós falamos do eleito, as pessoas ainda não sabem o que é o eleito. Quando você escuta falar assim, olha, o governador do estado tal, ele foi eleito. Se ele foi eleito, foi porque ele venceu. Ele foi eleito porque ele venceu. Então, quando nós chamamos uma pessoa, fala que aquela pessoa é um eleito, nós estamos falando que aquela pessoa já venceu. Observa se você já venceu. Se você ainda não venceu, você não pode ser chamado de eleito. Porque a palavra eleito significa aquele que já venceu. Amém. Aí qualquer vento de doutrina tira você do foco da palavra. Se Satanás não estivesse preocupado com você, se você não fosse de Deus, Satanás não estaria tão preocupado em tentar tirar você da presença de Deus. O mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com uma mensagem, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. Aí as pessoas querem saber se já teve o casamento lá no céu. Porque essas coisas, a gente comenta sobre essas coisas, não é falando de ninguém, mas você tem que saber como que essas coisas é feita. Eu vou falar do casamento do irmão Zé Mário, na época que ele casou. Teve festa naquele dia? Mais ou menos. Observa uma coisa, um casamento, vou falar do meu casamento. Quando eu me casei, primeiro houve o casamento na igreja, correto? Houve um casamento. E depois do casamento eu fui para a festa casado. Está entendendo? Você sai do casamento, você já vai para a festa casado. E você foi convidado para estar na festa, nas bodas do Cordeiro. Você tem que chegar na festa casado. Está entendendo? Ah, o casamento vai ser lá. Não. Quando existe o casamento, as pessoas dizem, tudo bem, o casamento é em tal lugar. Mas aonde vai ser a festa? Aonde vai ser a festa? Ah, a festa vai ser no salão tal.
Entendeu? Mas só que lá no salão está todo mundo se reunido, o noivo e a noiva já vão chegar casados na festa. A festa é depois do casamento. A festa das bodas é depois do casamento. Amém. Eu sou responsável pelas coisas desse lado. Não adianta você querer saber como vai ser do outro lado, você tem que estar preparado desse lado. Observe, as pessoas estão olhando na garrafa e preocupadas com o que está do lado de dentro. Primeiro você tem que ler o rótulo. Você tem que se informar o que tem dentro, ali dentro dela. Agora as pessoas querem saber sobre o que vai acontecer do outro lado. Como será? O que vai acontecer lá do outro lado, irmãos? Primeiro você tem que saber o seu papel desse lado. Amém. É desse lado. Todo pregador, todo ministro, todo pastor, ele tem que estar preocupado com esse lado. Porque se você não entender esse lado, você não entenderá os outros. O que tem do outro lado. Ah, porque eu quero ir no arrebatamento. Né? A gente para um pouco no assunto aqui para esclarecer algumas coisas. Ah, porque eu preciso ir no arrebatamento. Eu preciso ir para o paraíso. Quem falou para você que vai ter paraíso? O paraíso vai ser esvaziado. O paraíso, o irmão Branham diz que o paraíso vai ser esvaziado. Está entendendo isso? Então como que você quer saber o que vai acontecer? Primeiro aprenda o que vai acontecer aqui. A minha meta é saber o que está acontecendo aqui. O que vai acontecer do outro lado. Eu ainda não estou nesse estágio. Você ainda não está nesse estágio. O irmão Oliveira já chegou até a comentar sobre o super casamento que haverá. Aí você diz, então vai ter um casamento lá. Observa que tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Assim na terra como no céu. Se tem um casamento aqui, tem que ter algo. Mas primeiro se preocupa com o que está acontecendo aqui embaixo. Se preocupa com as coisas naturais, porque você ainda é natural. Então, duas coisas que acontecem. O Senhor desce com um alarido, que é uma mensagem. E depois uma voz de arcanjo. E a terceira coisa, o irmão Brana diz no parágrafo 153 dessa mensagem. Ele diz, a terceira coisa é uma trombeta. Chamando o povo para a festa. Isso será a ceia da noiva e a ceia do cordeiro. A ceia do cordeiro com a noiva no céu. Entende, irmão? Não está falando a festa, o casamento, a ceia da boda e do cordeiro no céu. Você está indo para a festa, você está indo casado. Não estou dizendo que não vai ter nada lá. Eu quero que vocês entendam o que vai acontecer aqui. O que está acontecendo aqui. Porque eles entram em contradição. Eles falam, mas como que a noiva vai casar se o cordeiro, se o corpo físico de Jesus não está aqui? Você vê como que essas pessoas entram em contradição? O irmão Branham diz, quando o homem dá a palavra para uma mulher, ele já está casado. Então Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele trouxe a palavra do Pai. E quando você aceitou essa palavra, entendeu e teve a revelação da palavra, você está casado. Amém. Você aceitou a palavra. Ele deu a palavra para você e você aceitou. Então se você aceitou, você tem que andar como ele. Se eu não estiver andando como ele, é porque eu não aceitei. Eu só disse que aceitei. O primeiro vento me tira da presença, porque eu não aceitei. Ele deu a palavra, mas tem muitos que aqui pegaram, aceitaram essa palavra e estão vivendo por ela. Houve um homem que andou no nosso meio, o irmão Oliveira, o irmão Brana. Essas pessoas tomaram a palavra e viveram a palavra. Eles estavam casados com a palavra. Você não pode separar. O que é o alarido? Uma mensagem. Você não pode separar a mensagem do mensageiro.
Você não pode separar o mensageiro da mensagem. Sabe por que você não pode separar? Porque a mensagem e o mensageiro, irmão Brando, diz que eles se tornam um. Da mesma forma que a noiva e Cristo se tornam um. A mensagem e o mensageiro se tornam um. É por isso que João, lá no dia do Senhor, quando ele estava na mente de Deus, quando a palavra diz, o que vês, escreve, ele já podia escrever. Você sabe por quê? Porque ele e a palavra se tornaram um, ele estava escrevendo. Porque ele se tornou o livro estava nele. Da mesma forma que a palavra tem que estar encarnada em nós hoje. A ponto do apóstolo dizer que nós somos cartas lidas de todas as pessoas. Vocês são cartas de Deus. Vocês são partes do livro. Temos que andar em condição com a palavra de Deus. Já houve outro arrebatamento? Vamos ler em Mateus 27. Mateus 27. Versículo 52. Amém? E abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Está assim? Amém. Então houve o quê? Um arrebatamento já lá atrás. Você está vivendo algo que já aconteceu. E Deus é perfeito em 3. O irmão Brana diz, um arrebatamento já aconteceu. 3 aconteceram no Antigo Testamento. 3. Quem são essas pessoas? Ele diz, aqueles preparados, a quem a palavra do Senhor veio. Então o arrebatamento é para aqueles que estão preparados. O irmão Brana diz que Jesus, ele vem para quem está esperando. Quando você sabe que vão uma visita na sua casa, o que você faz? Você vai deixar a casa da melhor maneira possível. Vai fazer um cafezinho ajeitado para a pessoa. Não é isso? Uns comes e bebes. Por quê? Porque você está sabendo, você está esperando alguém. Espiritualmente nós temos que estar da mesma forma com Deus, com Cristo. E a quem veio a palavra do Senhor? Ele diz, a palavra do Senhor veio a Enoque. A palavra do Senhor veio a Elias. E foi um profeta. Vê? A palavra do Senhor veio e era Jesus, pilar de fogo. Observe no Antigo Testamento, aqueles santos do Antigo Testamento. Agora, quando esse arrebatamento primeiro aconteceu, note, onde nós lemos ali em Mateus 27, que os sepulcros foram abertos, ali teve o primeiro arrebatamento ali. Observa. Falando da grande voz de Jesus, sua grande voz despertou os santos do Antigo Testamento. Exatamente como a grande voz
que despertou a Lázaro. A grande voz despertou. É o segundo. E o segundo se cumpre em 2 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4, onde nós lemos: os santos do Antigo Testamento entraram na sua presença. O paraíso foi abolido. O que é uma coisa abolida? É uma coisa que já não existe mais. Então, da mesma forma que o paraíso foi abolido lá atrás. Por que o paraíso foi abolido ali? O irmão Brana toca nesse assunto. Porque os santos, eles vieram à terra. Eles vieram à terra, eles saíram e entraram na cidade santa. E nesse tempo que você está vivendo, o paraíso vai ser esvaziado e os santos estarão aqui na terra. Aqueles que estão no paraíso, logo estariam andando por aqui no meio de vocês. Aqueles que já se foram, da mesma forma que Abraão e Sara, eles precisaram se afastar porque eles já estavam sendo vistos. Entraram na cidade santa.